Bom dia, irmãos. Que bom que você separou um tempo para poder ouvir uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia. E eu gostaria de ler um texto que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22, que fala sobre quando Pedro andou sobre o mar. Diz a palavra: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem ela é muito expressiva, porque ela nos mostra o agir de Deus e como é o agir de Deus. Jesus, não sei se propositadamente, mas a palavra diz que ele mandou os discípulos embarcarem e irem para o mar, e ele, enquanto ele foi para o monte para orar. E diz a palavra que a quarta vigília da noite, provavelmente lá para 1 da manhã, de madrugada, Jesus então se dirige ao barco, andando sobre as águas. E é interessante porque dá a impressão que realmente Jesus tinha essa intenção, né, de mostrar para os discípulos que ele poderia desafiar as leis da natureza. Porque é impossível, nós sabemos, humanamente falando, pelas leis das físicas, andar sobre as águas. Mas Jesus é Deus, e Deus pode todas as coisas. Não há lei que impeça o agir de Deus. E o que eu acho impressionante, o que é maravilhoso nessa passagem, é que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, primeiro se assustam, pensando que por se tratar de um fantasma, e ficam apavorados e gritam. Mas Jesus disse: calma, sou eu, né? Sosseguem, acalmem-se. E quando eles percebem que é Jesus, com certeza se acalmaram. Mas o que eu acho interessante aqui é o que Pedro faz, porque Pedro ele toma uma atitude inesperada, e talvez essa atitude de Pedro tenha sido a experiência mais marcante, mais sobrenatural que ele tenha experimentado com o Senhor Jesus. Pedro então fala: eu quero, se és tu, né, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. E Jesus fala: vem. E Pedro, sem pensar duas vezes, sem questionar qualquer coisa, simplesmente sai do barco e caminha sobre as águas. E eu posso imaginar ali aquela experiência, porque era algo sobrenatural. Um homem andar sobre as águas, e o mar não estava calmo, o mar estava revolto, havia ondas, havia ventos fortes. O próprio texto nos diz isso. Mas Jesus estava ali. E quando Pedro então fixa
né, aceita aquela palavra de Jesus, confia no Senhor Jesus, e ele vai em direção de Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas o texto é interessante que ele fala o seguinte: em certo momento, Pedro deixou de olhar para Jesus, esqueceu que Jesus estava ali, e ele então começa o que? Olhar para o vento, para as ondas. Ele desvia o seu olhar de Jesus. E o que isso acarreta? Bom, o texto mesmo diz: Pedro começa a submergir, começa a afundar. E quando ele percebe que ele está afundando, ele clama: Senhor, salva-me, socorre-me, ajuda-me. E Jesus toma-o pela mão e o salva de ser afogado. E a palavra diz que quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou, as ondas se acalmaram e tudo se tornou uma bonança. O que eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia? É que esse texto ele é muito expressivo e ele nos ensina algumas lições importantes. Nós estamos vivendo dias que estão acontecendo coisas que nós aparentemente não esperamos, né? Por causa de um vírus, o mundo todo parou, porque um vírus que não se pode enxergar aos olhos nus, é preciso de um microscópio, mas ele parou o mundo. Ele fez com que as pessoas se fechassem em suas casas por causa do medo da morte. E a Bíblia diz que todos nós vamos morrer. Quando chegar a hora, não vai ser um vírus. Você pode dormir e morrer e não acordar. Então não é um vírus que vai tirar a nossa vida, mas vai ser aquele momento em que Deus falar: chegou a sua hora. Pode ser um vírus, pode não ser. Mas a verdade, irmãos, é que foi preciso um vírus para que nós pudéssemos parar, ter tempo para os nossos filhos, porque estamos fechados em casa. O mundo parou. De repente nós percebemos a nossa fragilidade, achamos que somos tantas coisas, e um vírus que nem se enxerga é capaz de matar, de tirar a vida, de destruir milhares de vidas, como aconteceu e como ainda está acontecendo. Mas foi preciso um vírus para percebermos que Deus estava esquecido, e nós então passamos a conversar com Deus. Nós passamos a orar pelo mundo e pelas pessoas. Nós de repente voltamos a ter fé. Nós passamos a valorizar a saúde. Parece que houve uma conscientização global de que todos nós somos iguais e que todos nós estamos sujeitos também às mesmas coisas. De repente nós percebemos que o ar mudou, porque há menos veículos circulando, há menos pessoas circulando. Percebemos que algumas coisas são importantes e outras não são mais, porque notamos que a convivência ela é muito melhor do que a não convivência. Percebemos que a unidade, a união, ela é mais importante do que a individualidade. E isso nós estamos experimentando. Mas foi preciso um pequeno vírus para que nós nos dessemos conta de que a nossa vida é tão frágil, de que nós que achamos muitas vezes que somos grandes coisas, na verdade nós não somos nada, e que a nossa vida realmente depende de Deus. Eu fico pensando aqui, o homem
com toda a sua ciência, com todo o seu conhecimento, com toda a evolução da sua cultura, conseguiu ir à Lua. Mas que benefício isso trouxe para nós? Aparentemente eu acho que nenhum, porque o homem não tem nem onde morar. Há muitas pessoas que não têm onde morar, há muitas pessoas que morrem de fome, há muitas pessoas morrendo porque não têm não têm cuidados básicos. E a pergunta que fica é: nós estamos olhando para quem? Ao mundo de notícias. Nós somos bombardeados todos os dias por notícias e cada um diz uma coisa diferente. Cada um procura exagerar mais, ou um tenta minimizar, o outro tenta deixar a coisa mais agravosa ainda. Mas a verdade é que nós temos que pensar que não é olhando para as notícias do mundo, daquilo que estão nos passando, que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar se nós começarmos a olhar para Jesus, olharmos para a palavra escrita de Deus e para aquilo que Deus tem para nós. Se você assistiu o noticiário, as notícias são cada vez piores. Você vai morrer, e tem muita gente morrendo, e cada dia morre mais gente, não saia de casa, ou seja, cria-se um desespero, cria-se um pânico desnecessário, porque não é preciso tudo isso, mas isso está sendo criado. E é a mesma história que aconteceu aqui que eu acabei de ler. Pedro, enquanto andava sobre o mar, olhando para Jesus, confiando na sua palavra, confiando na pessoa de Jesus, ele andou sobre as águas. Ele desafiou as leis da natureza. Ele quebrou as leis porque andou sobre as águas. Mas quando ele desvia o olhar de Jesus e olha para as ondas, para o vento, vem o medo. E o medo o faz submergir, afundar. Não tenham medo, irmãos. Olhe para Jesus. Se nós fixarmos o nosso olhar no Senhor, se nós acatarmos ou acolhermos a sua palavra escrita como regra de fé, como orientação, como instrução, como princípio de vida, nós andaremos sobre as águas, nós superaremos o problema. Se for a vontade de Deus, não vai ser um vírus, mas pode ser qualquer coisa para nos levar para a eternidade. Mas eu creio que não vai ser um vírus que vai te levar para a eternidade, e sim a vontade de Deus. E eu creio que Deus está nos guardando. Por isso eu peço aos irmãos, confie no Senhor, busque a direção do Senhor na palavra. Não fique desesperado com as notícias que estão ocorrendo por aí. Isso não vale nada. Aliás, as notícias quase não são confiáveis. Cada um faz do seu modo, diz do seu modo. E alguns colocam terrorismo. Alguns querem realmente nos tornar reféns de uma situação que não é necessária ser refém. Desliguem a televisão e leiam a palavra. Não caiam nessas conversas, porque o jornalismo hoje se tornou mais político do que verdadeiro. Não se pode confiar. Às vezes é mais confiável você buscar uma notícia no Google, na internet, do que no jornalismo que tem sido transmitido nos últimos dias. Infelizmente nós chegamos a esse ponto. Mas nós temos que olhar pela palavra, olhar para a palavra e lê-la e compreender aquilo que Deus tem para nós esses dias. Eu me lembro da história de Noé. Isso vem à minha mente sempre.
Porque muitas vezes a história de Noé, ela é retratada, ela é contada como como uma vingança de Deus contra a humanidade. Deus castigando, Deus sendo um juiz severo. Quando na verdade eu percebo que não é isso. A história da arca, na verdade, é uma história de amor. É uma história onde Deus mostra que é possível a convivência familiar. É possível a convivência da natureza, onde animais de espécies diferentes convivem no mesmo ambiente, sem qualquer conflito, sem qualquer instinto da natureza. Todos convivem em paz, ninguém ataca o outro. E é isso. Muitas vezes você quer fé para crer, para acreditar, mas quando nós pedimos fé, você acha que Deus vai te dar, aumentar a sua fé? Deus não vai aumentar a sua fé. Deus vai te dar oportunidades para que você exerça a sua fé e essa fé seja fortalecida. Se você pedir a Deus prosperidade, Deus não vai te dar um prêmio da Mega Sena, mas Deus vai te abrir as portas de um trabalho para que você, na medida do seu trabalho, do seu esforço, você consiga ganhar a prosperidade que você tanto almeja. Deus não nos dá as coisas de graça. Deus é como é mais ou menos aquela história do homem de um jovem que pergunta, que não sabe pescar. E a história é o seguinte: se você quiser matar a fome de uma pessoa, você lhe dá um peixe. Você pesca e dá um peixe. Você mata a fome daquela pessoa naquele instante. Mas se você quiser tornar aquela pessoa uma pessoa próspera, você ensina ela a pescar. E aí ela não precisa mais de um peixe. Todos os dias ela pode pescar e ela vai matar a sua fome todos os dias. Ensine as pessoas a pescar. Jesus nos ensina isso, né? Jesus nos ensina que nós não temos que depender das pessoas. Você tem todo o potencial que todo mundo tem. E o seu potencial na mão de Deus é um verdadeiro milagre, porque Deus pode fazer muitas coisas através da sua vida. Eu me lembro também da história de Thomas Carlyle, aquele historiador e ensaísta francês. E a história dele é uma história que é muito usada como inspiração no sentido de recomeçar a vida. Nós não sabemos como vai ser depois que cessar essa pandemia, quando as coisas começarem a voltar ao normal. Mas a verdade é que muitas pessoas vão recomeçar as suas vidas. Muitas pessoas, ou empresários, pessoas que quebraram, vão ter que recomeçar a sua vida. E Carlyle é um exemplo disso, típico. Esse historiador, esse ensaísta francês, havia escrito o segundo volume da história francesa, e ele pega todos aqueles manuscritos e passa para um amigo chamado John Stuart Mill, para que ele leia e faça comentários ou anotações. E diz a história que Mill pegou aquele manuscrito e o leu, e depois emprestou a um amigo para que ele também pudesse ler. E esse amigo, após ler os manuscritos, deixou-os em cima da sua escrivaninha. E na manhã seguinte, quando a empregada desse senhor chegou, ela foi acender a lareira e viu aqueles manuscritos, achou que eram alguns papéis velhos que não tinham valor, e pegou aqueles papéis e acendeu a lareira. Bom, lá se foi o trabalho de anos, né, de Thomas Carlyle. E quando Mill foi contar a história, branco, pálido, aterrorizado para o amigo, conta-se que Thomas Carlyle
ele ficou tão chocado com o acontecimento que durante semanas ele não conseguia falar com ninguém, ele deixou de comer, ele se trancou no seu quarto e só lamentava da vida, de que a vida não valia mais nada, de que a sua perda foi muito grande. E a história diz que certo dia ele estava numa janela e ali lamentando pelo acontecido, e ele viu um pedreiro construindo o muro. E aquele homem assobiava uma música, feliz da vida, e pondo tijolo por tijolo. E diz a história que ele fala assim: pobre tolo, a vida é tão fútil, a vida é tão ingrata, fica aí pondo tijolo e assobiando uma música. É um tolo, é um bobo. Mas de repente, alguma coisa desperta em sua mente e ele fala: pobre tolo sou eu. Porque aquele homem, colocando tijolo por tijolo, reconstrói uma casa que durou gerações. E eu aqui reclamando porque perdi o meu manuscrito. E diz a história que Thomas Carlyle resolve reescrever o segundo volume da história francesa. E diz a história que depois de alguns anos escrevendo, os amigos e todos aqueles que puderam ler o antigo volume que foi queimado, reconheceu que o segundo volume ficou melhor do que aquele que havia sido perdido. E essa história, né, é muito utilizada como uma história de recomeço, uma história de não desistir, de não entregar os pontos. Quando nós nos fixamos na palavra escrita de Deus, nas promessas de Deus, quando os nossos olhos estão fixos no Senhor Jesus, então nós conseguimos andar, caminhar sobre águas, caminhar sobre os problemas, caminhar sobre as dificuldades, caminhar sobre qualquer situação que aparentemente seja impossível, mas conseguimos caminhar, porque o Senhor está à frente e o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas quando nós deixamos de olhar para o Senhor, quando nós nos deixamos Deus de lado e achamos que somos capazes, então, como Pedro, começamos a afundar nos problemas, nas dificuldades e daquilo que nos cerca. A palavra de Deus em Salmo 91 diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso não quer dizer que, como cristão, como alguém que creia em Deus, nada lhe vai acontecer. Tudo pode lhe acontecer, desde que Deus permita e desde que Deus queira. Se Deus não quiser, nada vai acontecer. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e como diz a palavra, tu não serás atingido. Por isso, meu irmão, essa é a palavra que eu gostaria de deixar com você nesse dia. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a solução para a nossa vida. O Senhor é tudo o que nós precisamos nessa vida. E o Senhor disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi o que Jesus disse para nós. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, Deus suprirá. Permaneça firme no Senhor, olhe firme para o Senhor, continue firme com o Senhor, porque com Deus os problemas são mais fáceis de serem resolvidos e superados. Eu quero orar com você nesta manhã. Pai Santo, eu sou grato pela Tua palavra. Eu sou grato porque o Senhor é a nossa esperança. E sem o Senhor nós estamos perdidos. Pai Santo, abençoa cada irmão, cada irmã, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho. Que a Tua graça abundante seja derramada, Senhor, sobre as suas vidas
em cada momento da sua existência. Até aquele dia, Deus, em que nós dormiremos ou que o Senhor voltará para nos buscar. Pai Santo, guarda-nos no Teu nome, guarda-nos, ó Deus, de todo mal, livra-nos de todo mal, de todas as ciladas, de todas as armadilhas do inimigo, da nossa alma. É em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. E eu quero terminar com a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Amém.